Daí, moçada. Bom, é o seguinte, eu tinha ficado de terminar isso aqui e mandar para vocês, né, o circuito. Mandei o circuito e esqueci de gravar um videozinho, né, mostrando como é que funciona. Basicamente, o que eu tinha errado aquele dia era a ligação aqui do amplificador não inversor. Não vi aqui, eu acabei conectando no lugar errado, troquei aqui, ó, o feedback aqui. Mas, enfim, aqui a gente tem daí o conversor flyback sendo controlado através de um PID. Só que daí um PID dividido aqui em três subsistemas, né? Um sistema para dar o ganho proporcional, o integral e o derivativo aqui, né? Bom, só explicando aqui, basicamente é feito tipo, naquele diagrama de controle, né, que você compara uma referência com a amostra da saída do processo, é feito aqui, ó, né, nessa fonte de comportamento arbitrário aqui, ó. E eu pego a tensão de saída e comparo com uma referência, né, que seria o meu set point, né, para onde eu quero chegar a saída, né. E esse VRF aqui é esse aqui, ó, né. Mudei aqui qual que seria o comportamento dessa fonte aqui nesse sistema, tá? Ele não compara mais direto com a triangular para gerar o PWM, ok? Eu até coloquei aqui o set point de 8 volts, né, nesse caso, mas enfim, pode ser 12, pode ser qualquer outro aqui. E o sistema, se tiver com os ganhos certinho, ele vai chegar nesse valor, né. Aqui, assim, eu deixei um ajuste qualquer aqui, né, padronizado, mas vocês podem mexer aqui, se você quiser, por exemplo, tirar algum controlador, né, não precisa apagar o circuito, basta mudar esse resistor aqui que fica na saída de cada elemento aqui, né? Por quê? Porque na saída aqui de cada um eu tenho um somador, né? Então ele soma a composição de cada parte, né, da proporcional, integral e derivativo nesse cara, e aí ele gera um sinal de controle. Esse sinal de controle, daí sim é um sinal que a gente compara com a tensão da triangular, né? O que acontece, né? O erro, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, né? Se eu comparar 8 volts com a saída do conversor no momento que eu ligo ele, que a saída é zero, tipo, ele vai me dar um erro positivo aqui. Só que conforme eu vou chaveando, né, pode ser que a tensão de saída dê um sobressinal, né? Então o erro vai ficar negativo. E por conta do erro ser negativo, e aqui eu tenho o amplificador operacional sendo alimentado com tensão positiva e negativa, aí esse sinal de controle de comparação ele pode ser negativo, tá? E aí aqui a triangular de referência, eu mantive a frequência, só que a minha tensão inicial e a minha tensão, aliás, o meu range de tensão aqui não é mais de 0 a 10 ou 0 a 12, né? É de menos 12 a 12, que seria a mesma tensão de alimentação dos amp-ops, tá? A diferença é o seguinte, né? Pode ser que uma condição de erro aqui faça com que sature meu sinal de controle em 12 positivo, né? E aí o que acontece? A gente já tinha visto, né, que se tanto no flyback quanto no conversor buck boost, né, ou boost mesmo, se eu deixar a chave com 100%, né, do Duty Cycle, né, com o Duty Cycle igual a 1, eu não tenho transferência de energia aqui, né, eu acabo saturando o primário e aí ele como se fizesse um curto-circuito magnético e eu não transfiro energia. Então, para evitar que ele chegue em 1 aqui, mantenha ligado, e que não vai funcionar, então, quando o sinal do controle ele ultrapassa o valor de 8 volts, aí ele tipo, corta, né, ele sempre mantém em 8, entendeu? Né, então, o que acontece? Eu vou ter um Duty Cycle aqui de quase de 0,8 ou até um pouco mais de 0,8, que é a relação entre esse range todo aqui de 24 volts em relação a 8, né? Então vou ter uma pontinha ali de espaço ali que vai conseguir possibilitar a transferência de energia do secundário para a carga, né? Ok? Então, basicamente, se vocês quiserem se vocês quiserem mexer aqui, vocês podem mexer, tá? Tem que ter um pouquinho de conhecimento aqui, mas o processo, às vezes não precisa fazer o root locus lá para poder
setar um PID, entendeu? Não precisa fazer essas loucuras aqui. Aqui eu estou aumentando a resistência justamente para tirar, né, a função dos bloquinhos aqui do integral e do derivativo e deixar só o proporcional. O proporcional está com ganho unitário aqui, tá? Repare assim que a gente vai ligar o circuito, ele vai estar com 0 volts, vai dar um erro aqui e aí na atuação do proporcional ele vai tentar ajustar o duty cycle da chave para poder controlar a tensão. Só que como já é de conhecimento, né, o proporcional ele vai dar um erro em regime permanente, né? Para uma situação ele acerta, mas se eu mudar o set point, ele pode ser que ele erre para outra situação. Se a gente simular aqui, ó, e medir a tensão de saída, ó, ela não é 8 volts, né? Ó, ela é um valor de 9,16. Então, o meu erro, ele tem um valor constante diferente de zero ao longo do tempo, né? Então, ok, assim, você pode até aumentar aqui o ganho proporcional para ver o que acontece, mas ele sempre vai manter esse erro em regime, né? Não tem muito o que fazer. Eu nem vou... Olha lá. Então, 8,7. Você até pode tipo, tentar ajustar o máximo que você conseguir com o proporcional, entendeu? E aí depois, quando você ajusta e não tem uma resposta, tipo, você altera bastante o ganho e não tem uma resposta efetiva, né? Aí é a hora de você parar de ajustar o proporcional e começar a colocar o integral, tá? Vamos a colocar aqui o valor integral, né? Aqui já está meio que pré-setado, né? Tipo, para que tenha uma resposta mais rápida aqui, né, do integral, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar um sinal aqui constante, o que vai acontecer? Ele vai carregar esse capacitor e a saída vai ser tipo uma rampa, né? Basicamente é isso, né? Como é inversor, né? Se o sinal aqui for positivo, essa rampa ela é decrescente, né? Na saída aqui, negativo. Se for um sinal positivo aqui, aliás, se for um sinal negativo aqui, daí a rampa ela é positiva, tá? E se você colocar um capacitor muito grande aqui, que vai acontecer que ele vai demorar muito para fazer essa rampa, e aí a atuação do integral aqui, ele vai demorar para acontecer. Então pode ser que, tipo assim, o teu proporcional já atuou aqui, ficou com esse erro constante, aí lá em 5 milissegundos que ele começa a atuar para poder chegar e zerar o erro, né? Então, se você deixa capacitor pequeno aqui, tipo, você consegue atuar mais rápido, tá? Depois a gente faz um experimento ali. Vamos lá, vamos colocar esse aqui do jeito que tá, para que vocês vejam o que acontece, né? Então, ó, ele deu sobre o sinal, aí ele deu uma baixada aqui, né, uma variada, até isso pode ser por conta do proporcional, de repente voltar para 1 aqui, ele diminui, né? Mas, vamos lá. Vamos medir aqui, vamos ver se ele zerou o erro em regime. Ó, 8 volts. Então o integral funcionou, ele zerou o erro, ó. Ele zerou o erro a partir daqui, ó. Né? Mas olha o sobressinal, né? Por que esse sobressinal? Porque aqui eu tô dando um puta degrau, né? A hora que eu ligo com essa carga, ele dá um degrau, né? Então a resposta do meu sistema com esse controlador nesse degrau, né, de ligar o conversor, é esse aqui, né? Para diminuir o degrau, a gente inclui a proporção aqui do derivativo, tá? Mas vamos lá, eu vou só mostrar para vocês aqui o que acontece se a gente... Vou voltar o ganho aqui para 1 do proporcional, mas eu vou aumentar esse capacitor aqui para 1 micro, né? 1 micro. Então ele dá o sobressinal normal. Deixa eu ver se um micro já vai ser suficiente. De repente eu tenho que fazer com mais aqui para vocês perceberem o que acontece. Ó, vamos medir aqui. Ó, ele já chegou em 8 já. Deixa eu aumentar para 10 micro.
Então, se você aumenta... O bom é que esse 1 micro aqui ficou bem ajustado porque ele não caiu o sinal, né? Não baixou, tipo, ele deu o sobressinal, mas ele amorteceu bacana, ele não oscilou um pouquinho, né? Mas vamos colocar aqui um valor maior aqui, sei lá, 4,7 micro. Vamos lá. Ó que engraçado, ó. Ele oscila bastante e aí ele vai tendendo, né? Tá vendo aqui, ó? Ele vai tendendo a zerar o erro. Ó que engraçado. 17, 17, 17, mas ele vai tendendo, ó. Ó que engraçado. Ele vai tendendo e ele vai chegar em algum momento lá em 8 volts, entendeu? Só que o que acontece? Por quê? Porque aqui a resposta dele aqui foi muito lenta na saída, né? Não sei se vai dar pra gente ver ao longo do tempo. Então, ó, ele começa aqui com um valor negativo aqui, daí ele vai... essa rampa ela vai subindo, mas ela sobe muito lentamente, essa rampa aqui, né? Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca um capacitor menor, essa rampa sobe mais rápido, tá? Então, isso tem a ver com a posição dos polos e zeros lá, enfim, né? Tipo, você vai ser mais rápido, vai ser mais lenta a atuação e tudo mais, ok? Vamos voltar aqui para o valor de 200 nano. Estava bem calibradinho. Então, ó a rampa como é mais rápida aqui, ó. Deu a rampa, saturou, daí depois decresceu de novo, tá vendo? Talvez o correto aqui seria colocar de repente, o capacitor de 1 micro mesmo, né? Ou talvez um pouco maior de 150 nano para evitar essa baixada aqui, né? Vamos moldar aqui. Vamos colocar, ao invés de 200, vamos colocar 470 nano. Por que 470? Por que não 500? Porque tentando colocar valor comercial. Ó, a rampa ela aumentou de comprimento aqui, assim, ele demora um pouco mais para começar a acertar, mas em algum momento ele acerta, ó, mas mesmo assim a gente teve esse rebaixo aqui. Vamos colocar o de 1 micro para ver o comportamento. 1 micro. Então, ó, a rampa bem mais lenta aqui, ó, mas aí ele já acertou, ó. Ah, vamos deixar 1 micro, né? Agora, assim, a única coisa que eu tenho que fazer aqui para realmente fechar o nosso controle é acertar o ganho derivativo aqui. Aqui ele já está setado, né? A função do derivativo é o seguinte, né? Enquanto os dois controladores proporcional e o integral, eles tendem a colaborar com o duty cycle para aumentar ele, assim, para tentar chegar no erro zero, né? Principalmente o integral, a ação do integral ela vai fazer isso. O derivativo, ele atua meio que ao contrário, assim, ele vai ver o duty cycle ou a variação, né? Tendendo a, tipo assim, no momento que ele está chegando já em 8 volts aqui, se essa derivada da tensão aqui for muito alta, ele vai trabalhar para limitar, para reduzir, na verdade, esse dead cycle, entendeu? Porque quer dizer o seguinte, se a derivada é muito alta aqui, e ele provavelmente vai estar chegando em 8 volts já, né? Então a ideia é baixar o sobressinal, né, o derivativo. Então vamos lá, vamos incluir ele aqui agora, baixando o resistor aqui para 10K. Vamos ver o que vai acontecer com o sobressinal. Olha lá, estava em 40, e aí o sobressinal ele já reduziu. Ó. Só que repare que incluir o derivativo também implica em mudar o tempo de resposta, né? Da ação do integral. Ó, daí nesse caso, o que eu preciso fazer para o integral atuar mais rápido? Eu tenho que diminuir o integral aqui. Então vamos colocar o integral aqui em 470 nano e ver o que acontece. Ó, diminuiu, legal, a tensão, mas o integral acabou colaborando para aumentar um pouquinho dos 20, né? Em relação aos 20 foi um pouco mais, mas ele estabilizou melhor aqui. Ó, entendeu? Ó, ficou bem mais, resposta bem mais rápida. E repare que, tipo, acaba que a resposta fica um pouco oscilatória, né? Vai ter uma frequência natural aí, né, da resposta que o derivativo, ele acaba causando, né? Você pode, de repente, diminuir o capacitor, mas aí você perde essa habilidade de diminuir o sobressinal em relação ao degrau, né? Mas vamos lá. Ó, então ele chegou aqui em 8 bem rápido, sem ter muito efeito oscilatório,
né? Então ele ficou bem controladinho, ó. Apesar de ele ter esse pequeno ripple aí, ó, mas é pouca coisa, ó, tá vendo? Então tá bem ajustadinho aqui o PID no controle aqui desse conversor flyback, né? Outras estratégias que a gente pode adotar para diminuir esse sobressinal é tipo limitar mais aqui a variação do duty cycle, sabe? 8 em relação assim, pensando, né, de menos 12 a 8 em relação a menos 12 a mais 12, esses 4 volts de delta que fica em 24 volts me dá um duty cycle, né, de 20, né, por 24, me dá um duty cycle de 0,83. Então, de repente, se eu limitar um pouco mais aqui, talvez ajude a não dar esse sobressinal. Vamos colocar 6 aqui, ó. Vamos diminuir um pouco. Vamos diminuir bastante. Vamos diminuir para 4 para ver o que acontece. Vamos ver. Fez de ruim, mas vamos lá. A ação ela ficou um pouco mais lenta, né? O fato de eu ter um sobressinal também ele ajuda na resposta, mas já melhorou o sobressinal, né? Saiu de um valor acima de 20, né, para 20 volts, né? Então tem essa também, de repente, de limitar o duty cycle ali máximo, pode ser que melhore, né, a resposta, né? Opa, deixa eu aumentar aqui. Então, olha lá, controlou em 8, bonitinho lá. Beleza, moçada? Então, brinquem lá com o circuito de vocês, assistam o vídeo aí várias vezes, que daí vocês vão ficar fera no assunto aqui, tá bom? Aí na aula que vem a gente vai tentar controlar uma fonte flyback com várias saídas aí, tá bom? Valeu, moçada!